Obrigado, Excelência. Excelentíssimo Dr. Pedro Henrique de Assis, nós queremos dizer da satisfação de estarmos aqui sob a presidência de Vossa Excelência, vice-presidente desse grande tribunal de Açucena. É um privilégio muito grande estar fazendo esse júri sob a presidência de Vossa Excelência. Eu sempre falo que as pessoas conhecem o juiz por ouvir falar. Nós, advogados, conhecemos pelas suas sentenças, suas decisões. Que Deus, o grande arquiteto do universo, continue abençoando o Senhor, dando muita sabedoria nessa difícil arte de distribuir justiça. Eu cumprimento o senhor e todos aqui presentes, e o nome também do doutor Gersi, que está aqui ao meu lado, já trabalha comigo há alguns tempos. Uma satisfação profissional imensa, né, doutor? Tivemos aqui há umas 2 semanas atrás, primeiro contato com o doutor, nos recebeu muito bem, obrigado pela acolhida. Saiba que estamos sempre à disposição aqui do juízo dessa comarca de Açucena. Excelentíssimo doutor Lucas, meu nobre conterrâneo lá do Rio de Janeiro, né? Fiquei muito feliz de saber. Eu sempre falo que eu tive o privilégio de nascer no Rio de Janeiro, mas não tive o privilégio de nascer em Minas, mas eu já virei mineiro. Hoje, esse trem aqui é a minha vida. Inclusive, casei com uma mineira, né? E hoje até eu comentei que eu hoje continuo amando da mineira. Ela amando e eu obedeço. Dizer que é um prazer muito grande, parabenizá-lo pelo seu trabalho. São 2 lados, mas é 2 lados diferentes. Mas cada um tem um pensamento, e os senhores, como jurados, inclusive eu sempre falo isso, os jurados têm um número da perfeição, que é número 7, é o número da perfeição, são o povo que julga o povo. Não é a palavra bonita do Ministério Público, nem talvez a da defesa, que vai influenciar os senhores, mas é a própria consciência. Eu sempre falo que os jurados, eles só têm uma coisa que eles são dominados, que é a consciência. O juiz togado, ele é obrigado a fundamentar todas as suas decisões. Os senhores não, só vão falar, eu absolvo, eu não absolvo, eu não entendo disso, eu entendo disso. É a defesa dos senhores. Então eu espero que Deus também dê sabedoria para que hoje seja feita justiça aqui nessa casa. Quero cumprimentar os funcionários, né? A Camila, que tem uma grande satisfação, o Johnny, A Jane, a Mila também, né? Tá aqui. Quero cumprimentar os policiais penais, né? É um imenso prazer tê-los aqui, inclusive. Eu sempre falo que nós temos um respeito muito grande pela polícia penal. Quero cumprimentar também o senhor Alexandre, minhas saudações, senhor Alexandre, e agradecimento pela confiança depositada nessa defesa. Que Deus nos ilumine também para que nós não venhamos a decepcioná-los. Eu sempre falo o seguinte, quem deve tem que pagar, mas pagar na medida que deve. Isso é que é fazer justiça. Eu quero agradecer também a família, né? A Ketilene, o Felipe, que é a família que está apoiando aquilo que infelizmente aconteceu com o Alexandre, né? É uma coisa que aconteceu que estava fora dos projetos dele. Pode chorar, Alexandre, a vida é assim mesmo. São fatos que às vezes ocorrem na vida da gente. Por isso que eu sempre tenho uma passagem bíblica que fala em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Isso é a realidade das coisas. Eu quero, né, cumprimentar também Dr. Gersi, dizendo o privilégio que eu tenho de trabalhar com o senhor durante esse tempo todo, é muito bom. E os senhores, hoje, nós esperamos que realmente seja feita justiça nessa casa, porque essa casa é considerada casa da justiça. Então, senhores, eu vou passar a palavra para o Dr. Gersi, que vai começar a fazer a definição do que é dolo. O Ministério Público já até ajudou a gente e falou na nossa defesa, né, doutor? Isso, que seria aos olhos do Ministério Público, que seria, né, uma desistência voluntária. Nós vamos provar o porquê
o doutor vai provar aqui. E depois também nós temos um crime privilegiado. O que é crime privilegiado? Após injusta provocação da vítima. Muitas vezes a própria vítima faz o criminoso. Principalmente quando a gente vê casos, né, doutor, de trânsito. Às vezes um cidadão, eu até estava contando uma história aqui, eu hoje deixei de ser um criminoso, porque no dia dos fatos eu esqueci que debaixo do meu carro assim, tinha uma arma com porte de arma, tudo legal. O cidadão me chamou de filha da puta dentro de Brasília, eu um garoto novo, com a esposa nova, mineira, bonita, meu pai e minha mãe atrás, eu perdi a cabeça e fechei o carro, que era uma Brasília, na época o Brasília era carro, e eu queria pegar o cara de todo jeito, provar que eu não era aquilo que ele estava falando, que eu estava perdido ali em Brasília. E a minha mãe, eu lembro, ela falou, meu filho, eu não sei, não é isso não, você não é isso não. E eu agradeço a Deus por eu ter esquecido aquele fato ali, de ter uma arma dentro do meu carro. Porque senão hoje talvez ele já estivesse sentado no banco dos réus. Doutor Gessi vai explicar aos senhores o que é dolo, né? Bom dia, boa tarde, né? Eu endosso aqui as palavras utilizadas pelo Eliseu Borges Brasil. Né? Gosto de falar que ele é meu pai e meu mentor na advocacia, porque o primeiro lugar, depois que eu formei, que eu consegui alguém para me dar a oportunidade de trabalhar, foi o doutor Eliseu. E cá estamos, já tem 12 anos, muito feliz por estar ao seu lado, doutor. Endosso aqui as palavras aos serventuários, ao magistrado, ao ilustre representante do Ministério Público, aos familiares e, claro, por último, mas não menos importante, aos senhores jurados, pertencentes aqui ao Conselho de Sentença da comarca de Açucena, representantes do povo. E por que os senhores jurados, pertencentes ao Conselho de Sentença, estão aqui hoje? Por quê? Hoje, nós estamos aqui a julgar um crime, uma acusação feita pelo Ministério Público sobre um crime doloso. Qual que é a competência do Tribunal do Júri? O que o Tribunal do Júri faz? Ele pinça na sociedade pessoas extremamente selecionadas pelo caráter, pelo comportamento, pela personalidade e depositam no ombro de vossas excelências esse ônus incomensurável, que é qual? O de julgar um semelhante, por mais desprezível, abjeta que seja a conduta a ele imputada. O Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, na sua forma consumada, na sua forma tentada. O que seria um crime doloso? Um homicídio, um infanticídio, um aborto, um induzimento, instigação ao suicídio, aqueles casos que a pessoa está numa depressão, você vira para ela e fala assim, aqui, por que você não se mata de uma vez? Toma uma corda aqui. Isso é submetido ao Tribunal do Júri. Por quê? Porque é um crime doloso contra a vida. E, inicialmente, eu preciso tentar esclarecer para vocês aqui, né? E aí eu peço vênia e licença, neste momento, para elevá-los ao nível de excelência, porque a partir do momento que foram sorteados e aceitos tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, saíram de ser um ser normal, um ser qualquer da sociedade, e passaram a ser juízes do fato. Nós não estamos aqui para julgar a pessoa do senhor Alexandre, e sim os fatos que nos trazem até aqui hoje. Então, por isso que eu peço muita credibilidade, muita atenção deste Conselho de Sentença, porque justiça não é só condenar ou absolver a qualquer custo. Justiça é sim, fazemos o que estamos aqui hoje, escutar atentamente a brilhante retórica apresentada pelo doutor Lucas, e já parabenizo o doutor pela sua exortação, mas também escutar a defesa. Então eu quero fazer um combinado com vocês aqui hoje, uma dinâmica diferente. Gostaria que vocês respirassem fundo nesse momento, porque agora a gente vai tentar mergulhar no universo do direito penal. Aquilo que o magistrado estudou para estar sentado nessa cadeira, o Ministério Público, nós, advogados, delegados e todas as pessoas que trabalham com o direito, com o universo jurídico. Vamos lá. E no caso do júri, é muito importante, por exemplo, que
os senhores há poucos ouviram as palavras do Ministério Público ao modo de pensar dele, né? Mas eu sempre falo que tudo tem dois lados. É como se pegasse uma moeda, tem a cara e tem a coroa. Então, o lado da acusação e o lado da defesa. Lado da defesa. Como que nós enxergamos e por que nós estamos aqui? É isso que o doutor vai trabalhar nesse Tribunal do Júri, esse instituto no qual vocês são intimados na residência de vocês, ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Mas o que é dolo para o nosso direito penal? Lá no nosso Código Penal, no artigo 18, tem a definição do que é dolo. Lá está falando o seguinte: diz o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Dolo, o que é dolo? Dolo é consciência, dolo é vontade, dolo é intenção, dolo é a consciência e vontade de realizar os elementos subjetivos do tipo. Por exemplo, no crime de homicídio, está lá, previsto no artigo 121, matar alguém. Então o que é dolo? Dolo é quando eu tenho intenção de fazer aquilo que está no artigo, matar alguém. Eu pego o meu revólver, ou eu pego a minha faca, desfiro golpes, efetuo disparos de arma de fogo, mas único e exclusivo com o objetivo de ceifar a vida de alguém. Isso é dolo. Dolo é intenção. Dolo é como se fosse um míssil na qual eu miro em um alvo, efetuo um disparo, esse míssil transfixia todo o espaço e atinge aquele alvo, pegando aquele intento na qual eu queria produzir desde o início. Dolo é vontade, é intenção dirigida a realizar, a produzir um resultado. Isso é dolo em nosso direito penal. Pois bem, agora, para eu falar que ele cometeu um crime de tentativa, de homicídio, ou para qualquer outro crime, para imputar a qualquer outra pessoa, senhor Juliano, a prática de um crime, não é simplesmente virar e falar o seguinte: olha, a pessoa realizou essa conduta, então quer dizer que ela cometeu o crime previsto no Código. Não é simples assim. Nós temos aqui institutos de direito que, após serem analisados, descortinados, a gente consegue enxergar e chegar o porquê, se aquilo é um crime, se aquilo não é um crime. Todo delito, todo crime, ele possui algumas fases. Todos os delitos, ele possui algumas fases. E as fases do delito, que é o caminho do delito, é o caminho percorrido pelaquela pessoa, pelo agente para cometer um crime, chama iter criminis. Iter veio de caminho, caminho do crime. E todos os crimes, homicídio, roubo, estupro, furto, tráfico de drogas, porte de arma, receptação, corrupção, qualquer crime, ele tem essas 4 fases aqui. A primeira fase de qualquer crime é a fase da cogitação. Isso significa, que a pessoa está lá na casa dela. Eu tenho aqui o Eliseu, por exemplo, como meu desafeto. Eu não estou concordando com ele. O Eliseu torce para o Flamengo, eu torço para o Cruzeiro. E a gente está discutindo aqui sobre futebol. E eu não gostei dos dizeres dele. E eu quero fazer uma maldade com o doutor Eliseu. Então eu estou pensando: o que eu vou fazer com esse cara? O que eu vou fazer com esse homem? Eu vou dar uma facada nele? Eu vou dar um tiro nele? Eu vou dar umas porradas nele? Eu estou cogitando, pensando na minha cabeça. Todo mundo é capaz de fazer isso. Todo mundo, querendo ou não, em um momento da sua vida, já no seu interior, no seu íntimo, ter pensado algo ruim. Isso chama cogitação. É a primeira fase de qualquer delito. E essa fase ela não é punida. Porque o direito à perversão é permitido. Eu posso pensar o que eu quiser. Eu posso exteriorizar, muitas das vezes, aquilo que eu estou pensando, mas eu tenho o direito de pensar o que eu quiser. Então a primeira fase de qualquer crime é a fase da cogitação. Logo em seguida, o agente, ele passa a tentar exteriorizar aquilo que ele estava planejando. A cogitação, ela está na mente, é o plano criminoso que inicia-se na cabeça do ser. A segunda fase é a fase da preparação. É aquela fase, Nivaldo, que aquela pessoa ela começa a se preparar, exteriorizar aquilo que ela estava planejando. Por exemplo, se eu quero cometer um crime
movido com um disparo de arma de fogo, eu não tenho nenhum revólver. Então, primeiro eu tenho que tentar arrumar um revólver. Eu vou comprar um revólver, eu vou limpar ele, eu vou municiá-lo. Se eu quero cometer um crime com a faca, eu vou pegar a faca, eu vou amolar a faca. Se eu quero atropelar alguém, primeiro eu tenho que arrumar o carro, abastecer. Eu vou no local do crime, começo a pensar, olha, aquela porta está ali, tem um policial penal ali, então eu não posso passar por aquela porta, porque tem aquele policial. Normalmente, né, doutor? Dentro da preparação, a pessoa já se prepara para fugir. Começa exatamente, muito bem pontuado, doutor. Ela produz e prepara todo o seu terreno, todo o seu campo, para começar, de fato, a pôr em prática aquele plano criminoso. Geralmente, essa primeira e essa segunda fase, eles não são puníveis. Porque a preparação por si só, eu não posso falar que a pessoa está cometendo um crime. Por exemplo, se eu quero cometer um crime de incêndio, ou com faca, ou com qualquer outra coisa que seja lícita, que eu possa comprar num depósito, num supermercado, eu não estou cometendo crime nenhum. Se eu quero botar fogo numa casa, por exemplo, eu vou lá no posto de gasolina, coloco a gasolina no recipiente adequado, até então eu estou me preparando. Se a polícia me abordar e eu estou com a gasolina na mão, isso não é crime. Eu não vou preso por causa disso. Agora, se eu tiver com uma arma de fogo na esquina, esperando alguém para efetuar um disparo, e estou com a arma de fogo, aí vem a polícia e me aborda, eu não tenho porte de arma, então só a minha preparação por si só é um crime de porte de arma. Consegue perceber essa situação? Mas, regra geral, a primeira e a segunda fase, elas não são puníveis. Não são puníveis porque até então não existe nenhum crime. Não é crime portar uma faca. Porte de arma de fogo é crime. Portar uma gasolina, portar uma corda, portar um remédio, talvez tarja preta, isso não é nenhum delito. Então, essas duas primeiras fases aqui, não tem problema. Cogitação e preparação são fases não puníveis. Porém, todo crime, ele possui essas outras duas fases aqui, que seria a fase da execução e depois a fase da consumação. Então, cogitei, nasceu o plano criminoso na minha mente, idealizei, comecei a me preparar, no caso dele aqui, do jeito que o Ministério Público está falando, eu peguei a faca, eu amolei a faca, né, doutor? Limpei ela, deixei ela num local estratégico e na terceira fase pode acontecer 3 situações. Primeira situação, além da consumação, pode acontecer a tentativa, pode acontecer a desistência voluntária e pode acontecer o arrependimento eficaz. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque, Sandra, é aqui que defesa e Ministério Público se divergem. Porque o promotor de justiça, na pessoa e da lupa apurada do doutor Lucas, está falando que nessa fase aqui da execução criminal, quando o senhor Alexandre cogitou, preparou e começou a colocar em prática o seu intento criminoso e, pelo que fala o Ministério Público, ele agiu com dolo, ou seja, com a intenção, com a consciência e com a vontade para iniciar um crime de homicídio. Iniciar um crime de homicídio que não chegou nessa fase da consumação, parou aqui na fase da tentativa. Por quê? Por circunstâncias alheias à vontade da gente. Então eu quero fazer só um paralelo aqui com os senhores. O que é um crime consumado? O que é um crime tentado? O crime consumado, ele está previsto lá no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Não, essas aulas aqui é muito boa, que a gente vai aprendendo as coisas. Olha, na denúncia, doutor, Pode falar. o promotor fala o seguinte, ó, consta dos autos que o evento morte não ocorreu tão somente por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, quais sejam, em virtude de a vítima ter socorrido por terceiro rapidamente e ter resistido ao seu referimento. Quem que foi junto socorrer a vítima? Foi o próprio que está aqui hoje. Foi ele que foi. A própria vítima fala isso. Falou isso, E a o próprio testemunha Saturninho também falou isso. E o artigo 15 fala,
O artigo 15, né, doutor? Artigo 14, inciso 1. Eu estou falando Lá da o 15 primeiro. O agente que voluntariamente se desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Se a gente vê aqui, o doutor falou muito sobre isso, 15 centímetros é isso aqui, ó, é uma faca. Eu estou com uma faca na mão. Se eu me preparei para matar uma pessoa, eu estou com essa faca de 15 centímetros na mão, eu vou aqui atrás, dou um cortezinho, parece que é de pequeno, né? pequeno. Foi um grave, feriu, mas... Se eu quisesse realmente matar, o que eu tinha feito, doutor? 15 centímetros na mão, eu tinha virado para a pessoa, acertava aqui, no peito, em qualquer lugar. Eu tinha feito isso. Se quisesse, eu queria, né, doutor, consumar o crime. Se eu tivesse programado, igual o senhor me explicou lá, programado, né? Planejado, preparado. Se eu quisesse, eu tinha matado essa pessoa. Ah, foi terceiro que impediu. Não foi terceiro. Não, vamos provar que não foi. Olha só. Iniciou a execução, o Ministério Público sustenta aqui, desde a denúncia, que o crime que a senhora Marcilene, ela só não veio a óbito, ela só não faleceu por circunstâncias alheias à vontade do senhor Alexandre. Ou seja, o senhor Alexandre, ele tentou, ele queria, ele estava consciente, estava com intenção, porém a senhora Marcilene, ela só não veio a óbito por circunstâncias alheias, ou seja, porque ela foi para o hospital, conseguiu uma intervenção médica de urgência e por este motivo ela não veio a óbito. O crime não se consumou. O artigo 14, inciso 1 do nosso Código Penal fala, diz o crime consumado, e aqui eu vou pedir para ser fiscal da minha leitura, consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal conforme a lei. Todos os elementos. Eu peguei a faca, eu afiei a faca, eu desferi um golpe na vítima, eu vi ela cair em decúbito ao solo, vi o sangramento, esperei para concluir o resultado. Eu até cheguei a achar que ela tinha falecido e fui embora para minha casa. Consumado o delito. Todos os elementos da definição legal de um crime. Eu pego uma arma de fogo, eu municio essa arma de fogo, eu miro no meu alvo, eu efetuo o disparo acerta a vítima cai ao solo e eu vou embora. Na minha cabeça, com a pessoa falecida. Isso é um crime consumado. O crime tentado, por sua vez, também está previsto no mesmo artigo, artigo 14, porém o artigo 14, inciso 2. E lá ele vira e fala que iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, eu quero, mas eu não posso. Eu quero prosseguir, eu quero que o crime se consuma, eu quero que a vítima morra. Mas a vítima, infelizmente, não morreu por circunstâncias alheias à minha vontade. Porque se dependesse de mim, se dependesse da minha vontade, do elemento volitivo, eu conseguiria chegar ao meu intento, que seria a consumação. Então, veja, fazendo um paralelo, o Ministério Público sustenta essa tese. Que o senhor Alexandre, ele iniciou sim um crime de homicídio porque ele queria a morte, ele queria ceifar a vida, ele queria o óbito da senhora Marcilene. Entretanto, ele só não conseguiu alcançar o seu objetivo por circunstâncias alheias. Aqui falando que ela sofreu uma intervenção médica, que ela foi levada ao hospital, que saiu no mesmo dia, que não pode nem ficar internada, que não teve nem risco de morte, como está previsto até no auto de corpo de delito. Inclusive, né, doutor, nesses casos aí, é muito comum o cidadão que está com uma arma na mão, ele tem lá uma arma com 6 disparos, aí ele atira na pessoa, 1, 2, 3, erra 1, erra 2, e acaba a bala. Aí, ele acertou a pessoa, mas não vem a óbito, porque talvez Deus interferiu, não quis, não vem a óbito. Cara, ou então ele deu 5 tiros, na perna, só acertou no lugar errado. Aí sim a gente pode falar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por quê? Se eu dou 6 tiros, eu queria matar? Claro que eu queria matar. Agora, juridicamente... Inclusive, doutor, aqui no exame corpo de delito, né, o promotor até mostrou para vocês aonde que foi, foi do lado direito aqui assim, ó. Se eu com a faca de 15 centímetros de cabo, se eu com a faca de mais de 15 centímetros, o cabo deve ter 10 centímetros.
40 centímetros. Aí, olha só, eu dei essa facada, aí fala, houve integridade corporal à saúde do paciente? Sim. Aí vem aqui, ó, da ofensa resultou perigo de vida? Não, não resultou perigo de vida. Mas, poxa, foi por circunstância alheia, por trás de dentro, doutor? Ele estava com uma faca na mão, se ele quisesse, ele poderia dar quantas facadas? Quantas ele quisesse, porque nada impedia ele. Da ofensa resultou incapacidade para ocupações habitacionais por mais de 30 dias? Não. Da ofensa resultou debilidade permanente, tal? Não. Então, foi um fato isolado que aconteceu. E a defesa discorda do Ministério Público, porque para ser tentativa, veja bem os elementos da tentativa. O que é a tentativa? Olha só. A tentativa ela tem, primeiro, a prática de um ato de execução. Ok. A pessoa realiza um ato de execução. Ela efetua um disparo de arma de fogo, ela pega a faca, ela efetua um golpe de faca, ela dá uma pedrada, ou ela faz qualquer atitude positiva para ela conseguir chegar naquele resultado. Existe a presença dos elementos subjetivos do tipo doloso, ou seja, o que é elemento subjetivo do tipo doloso? A intenção. Além da prática do ato, eu tenho que ter aquela intenção. Eu praticar um ato, eu vou tacar uma pedra com o doutor Liseu, vou tacar uma pedra. E eu quero acertar o doutor Liseu. Isso é um ato de prática de execução. E eu gostaria de acertar ele, porque se eu só tacar a pedra assim na direção dele, e ela pegar de um lado, pegar do outro, não é nada. Agora, se eu quiser tacar para acertar nele, com a intenção de acertar, com a intenção de machucá-lo, é a presença dos elementos do tipo subjetivo do dolo. É a intenção, vontade, consciência de produzir aquele resultado. E o terceiro elemento da tentativa é justamente a não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Mas aí, senhores, a defesa entende, doutor, o seguinte, que aqui o Ministério Público está sustentando a prática de um crime de homicídio com 3 qualificadoras, ou seja, homicídio com 3 cláusulas que deixa ainda o crime mais reprovável e a pena mais alta. Quais seriam? Primeira, é uma questão subjetiva, que aqui está elencada como torpeza, e que a defesa de antemão rechaça, porque não tem prova absoluta nenhuma no processo em relação a isso, de que os fatos aconteceram por motivo torpe, de que ele não estaria aceitando um término de relação, de que ela iria embora. Não tem prova absoluta nenhuma disso no processo. Tanto é que ela estava na casa dele, tanto é que realmente já aconteceu entreveros anteriores e ela permanecia ainda na casa dela. Inclusive, ele jamais representou, né, doutor? Não representou. Porque senão ele teria respondido no processo. Com certeza. E ele é primário. Nós aqui, advogados, a gente tem até que pisar em ovos, principalmente para quando se fala de vítima em crime onde se envolve uma mulher, porque existe uma lei hoje que me proíbe de virar e talvez falar da vítima aqui, e também não é a minha vontade de falar, que até não precisou, as próprias testemunhas do processo, inclusive a testemunha Saturnino falou e dissertou aqui sobre as qualidades da vítima, né? Enfim, mas eu discordo do Ministério Público pelo fato seguinte: primeiro, que eu não entendo que aqui estamos falando de um crime de tentativa de homicídio, pelo que nós já explicamos aqui hoje. Não enxergamos o dolo de matar, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. O que impedia ele de consumar? O que impedia ele de dar diversos golpes de faca na vítima? Falaremos isso aqui em relação à pessoa que estava dentro da casa, que é o senhor Saturnino. Ele estava num quarto, a vítima estava numa cozinha. O que impedia de ele pegar e dar várias facadas? Nada. Na verdade, é só a consciência dele, a vontade dele. Ele queria fazer isso. O que impedia ele? Ela correu. Correu daqui, tá ali na esquina ali, o cara não ia pegar ela, não. Entrou no quarto, por que ele não foi atrás do quarto? Por que ele não deu facada? O outro rapaz interviu como? O outro está corrido, a testemunha está corrida da cidade, porque também está acusada de crime, né? E aí eu não vou entrar nisso aqui. A testemunha está corrida, folgadão lá, ó, maior compromisso, né, com a justiça. Então, quer dizer, e aí o Ministério Público vira e fala que aqui está mentindo. Doutor, se tem algum mentiroso aqui hoje que veio, foi o policial militar, porque o policial militar deu uma versão diferente.
da vítima, deu uma versão diferente da testemunha e deu uma versão diferente do próprio réu. Falando que prendeu um camarada na rua, que não sei o quê. Eu nem falo que o cara estava mentindo. Porque falseando a verdade. Às vezes ele se enganou. Por quê? Quando a Marcilene saiu do hospital, ela foi para casa e estava com quem? Com ele. Com ele, dentro de casa. Estava com ele. E aí ele virou e falou que recebeu denúncias anônimas e que a testemunha anônima, a denunciante, virou e falou que ele estava na casa. Inclusive, e que a gente só conseguiu prender ele por denúncias anônimas. Pô, o cara estava em casa. Precisa de denúncia anônima? Ela hoje. Para prender qualquer pessoa que cometeu o crime, a polícia, o primeiro lugar que vai na casa do cidadão. Precisa de denúncia anônima? Doutor, é muita vontade, doutor. Inclusive, de querer vir cá e empurrar uma condenação na pessoa a todo qualquer custo. Inclusive, hoje ela fala aqui que quando ele chegou em casa, ele foi comprar lá um miojo. Ela falou aqui. Ela falou, então ela estava dentro de casa com ele. Mas prosseguindo, doutor, aonde a gente discorda no Ministério Público, mas também com toda ousadia e respeita a lupa apurada do São dois lados, né, doutor? ilustre representante, que se tivermos aqui tratando de uma tentativa de homicídio, se estivermos tratando aqui de um crime doloso contra a vida, o Ministério Público está sustentando que este crime seria um crime triplamente qualificado. Na verdade, a qualificadora é uma só e as outras duas servem para a cláusula de aumento. Mas, vulgarmente falando, o Ministério Público está sustentando uma tese de um homicídio tentado triplamente qualificado pelo motivo torpe, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pela questão de ser a esposa, a companheira, condição do sexo feminino, que é o chamado feminicídio. A defesa discorda com toda a ousadia do Ministério Público. Por quê? Porque se nós entendermos aqui que se trata de um crime contra a vida, se trata de um crime minorado, não um crime majorado como que é o Ministério Público. Aqui, vocês talvez já experientes no Tribunal do Júri, devam ter ouvido falar do crime privilegiado. O artigo 121 do Código Penal, que o nosso Código Penal ele é separado em duas partes. A primeira parte, parte geral, trata justamente dessas questões, o que é dolo, o que não é, o que é consumado, o que é tentado, legítima defesa, desistência voluntária, enfim, cláusulas gerais do direito. A segunda parte do Código Penal já fala dos crimes em espécie. E o primeiro crime que inaugura a segunda parte do Código Penal é justamente o crime de homicídio. O crime de homicídio, ele prevê aqui, olha só, artigo 121, matar alguém. Tem uma pena de 6 a 20 anos. Agora, se essa pessoa que está sendo acusada, que nem o senhor Alexandre, é acusada de um crime qualificado por motivo fútil, por motivo torpe, pelo meio que foi empregado, asfixia, envenenamento, incêndio, qualquer outro meio insidioso ou cruel, ou o modo como é feito, o recurso que é utilizado, recurso de defesa da vítima, um caso bíblico também, né, doutor, quando Caim matou Abel porque não aceitava que Abel tinha dado uma oferta mais generosa a Deus, chamou o seu irmão para o bosque. Caim, claro, eu vou com o meu irmão. O Abel, claro, eu vou com o meu irmão. O meu irmão está me chamando. Doutor Eliseu é praticamente um pai para mim. Eu trabalho com ele há 12 anos. Se ele virar para mim e falar o seguinte: ô Gessi, vamos dar uma ida ali na esquina comigo? Eu, confiando nele, eu vou. Porque eu confio nele. Mas se eu chegar lá na esquina e tiver duas pessoas me esperando, ele estará sendo dissimulado. Isso é uma qualificadora. É o recurso que disputou a defesa da vítima, porque eu não podia esperar o ataque. Que seria surpresa, né? Seria uma surpresa. Um dos exemplos clássicos de surpresa é quando o cidadão mata uma pessoa que está dormindo. Você está dormindo junto comigo lá, o casal está dormindo, eu vou lá e mato ela. Ela estava esperando isso? Não. Isso são qualificadoras, são circunstâncias que aumentam a pena. Mas o nosso código, o nosso legislador, inteligente que é, sabendo que existem circunstâncias que podem aumentar a pena, pode deixar o crime ainda mais reprovável, também, Sandra, colocou circunstâncias que deixam o crime mais brando. Não quer dizer que a conduta não é reprovável, mas não é uma conduta que serve para majorar a pena. Pelo contrário,
É uma conduta que é o seguinte, artigo 121 do Código Penal, matar alguém por relevante valor social, relevante valor moral, injusta provocação da vítima, sob o domínio de uma violenta emoção, logo em seguida. É o que vira e fala o artigo. Olha só, o Código Penal está lá, matar alguém, a pena. O parágrafo 2º são as cláusulas que aumentam. Mas olha o que está escrito no parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por um motivo de relevante valor social ou moral, o que é isso aqui? Você está lá na sua casa, você tem seu filho, você trabalha, né? Isso é uma realidade, infelizmente, de várias famílias brasileiras. Os pais trabalham o dia inteiro, infelizmente não é todo mundo que tem condição de pagar uma escolinha, uma creche, alguma coisa para deixar a sua criança ou uma secretária doméstica para tomar conta das crianças. Aí a criança começa a ficar na rua, aí começa a ir para a pracinha, aí conhece o fulano ali da esquina, aí depois conhece um camarada que já é de rua, e rapidinho, quando você assusta, o seu filho está usando droga. E você está ali trabalhando, você dá atenção, dá tudo, todo o carinho possível, mas tem lá um coleguinha, um bandido, um vagabundo lá chamando seu filho, e você fica um pouco amarrado em relação a isso. Não pode fazer nada. Aí com pouco você vê, o seu filho está vendendo droga para aquele cara, e aquele cara está exigindo dele, ao ponto que o seu filho já está acuado. Aí o pai, não aguentando mais aquela situação, vai lá e prega fogo na cabeça daquele traficante. Então tira o traficante e mata aquele cara. Eu vou pegar e vou condenar você por um homicídio qualificado, por um homicídio torpe, fútil, por um recurso que dificultou a defesa da vítima, aquilo que vai aumentar a sua pena? Não, senhor. O nosso Código Penal prevê uma situação relevante valor social, por exemplo. Camarada, polícia vai lá, prende o camarada às vezes é solto, porque o nosso sistema acontece essas situações. Eu, pai de família, não estou aguentando mais de ver essa situação. Um dia dominado por uma violenta emoção, perco a cabeça e cometo uma conduta dessa. E aqui foi a mesma coisa. Porém, aqui eu não vou virar e falar de relevante valor social, eu não vou virar e falar de relevante valor moral, mas eu vou virar e falar da injusta provocação da vítima. Porque é a palavra dele contra a palavra dela. Ela não está aqui hoje para confrontá-lo, se isso é verdade ou não é. Mas o próprio ex-namorado dela virou e falou que ela é uma pessoa complicada, agressiva, mexe com droga, bebe. E aí a gente fica complicado. É muito difícil para nós homens aqui estar falando da vítima, principalmente quando a vítima é mulher. Mas as próprias testemunhas já levantaram isso. E o réu virou e falou que na hora daquela discussão lá, a situação, ela deu um tapa na cara dele e ele imediatamente efetuou um golpe de faca. Isso aqui, né, doutor? Ele foi ouvido na delegacia no outro dia do fato, dia 29. E ele fala, ó, que na data de ontem, 28 de setembro, o declarante chegou do trabalho por volta das 18 horas. Por ocasião, encontrou uma sirene novamente alcoolizada. Então eu cheguei, estava cortando um bacon, aí falei para ela me ajudar a fazer comida. Na hora que eu virei o rosto, ela me bateu e disse que não era minha empregada. Isso ele falou lá na delegacia, sem a presença de nenhum advogado para orientar ele. Que não tinha. Virei o rosto, ela me bateu e disse que não era minha empregada. Foi então que eu me virei rapidamente e a faca esbarrou nas costas dela. Isso é o que ele falou lá. Que não tinha intenção de copiar a Marcilene, tendo sido fato completamente acidental. Que na sequência dos fatos, o declarante acompanhou Marcilene até o posto de saúde local. Fato confirmado pela testemunha, mas o policial falou que não. Onde que o Saturnino fala que realmente ele foi junto com ele lá e prestou socorro a ela. O que está pegando aqui, que está deixando uma dúvida, é que primeiro eles foram num posto de saúde, e do posto de saúde ela foi encaminhada ao hospital. Para o hospital, o Alexandre não foi, porque ela foi numa ambulância e ela virou e falou que gostaria que o ex dela fosse, que é o marido, é o pai da filha. Mas ele foi no posto de saúde. E ele fala aqui, doutor, que esteve acompanhando Marcilene até o local. É aí que ele fala que o enfermeiro de lá viu, eu não sei o nome dele, mas sei onde mora e posso levar lá, conforme se expressa. Que o declarante não fugiu no momento algum, confirmando que após sair do posto de saúde foi para a casa da sua genitora. Que Marcilene chegou
Quando foi mais ou menos 3 horas da manhã, Marcelene chegou, me chamou, eu abri a porta, e então fomos para casa. Isso aqui foi confirmado hoje, que o policial fala que prendeu ele em outra situação, que a mulher tentando não estava fugir. em casa. Olha só que absurdo, ao ponto que eu fico pensando, sinceramente, eu fico muito chateado com isso. Por que as pessoas são ruins desse jeito? O cara virar e falar que recebeu uma denúncia anônima. Eu perguntei para ele qual que é o telefone, ele não sabe o telefone. Aí o povo da rua sabe, mas o próprio policial não sabe o telefone. Se eu quiser vir cá e fazer uma denúncia. É um absurdo, doutor. É um absurdo a vontade insaciável que se tem de querer condenar. Ele não está correto, não. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, não. Mas eu também não acho correto vir cá, entendeu? Empurrar nesse cidadão aqui uma condenação a todo custo com falácias, que para mim ele falseou a verdade, faltou com a verdade aqui, porque ele virou uma denúncia anônima. Aí a gente começou a apertar anônimo. Qual que é o telefone? Não sei. Inclusive, se o próprio policial não sabe o telefone, não é 190, deve ser um telefone 38, alguma coisa, ou então um telefone celular. O próprio policial que trabalha aqui 6 anos, nunca sequer abordou ele, não conhecia, não sabe o número do disque denúncia ou do anônimo lá, mas a população sabe. Inclusive, doutor, se eu soubesse disso, eu tinha segurado ele aqui, eu ia te citar um falso testemunho dele. A pergunta que eu fiz para ele aqui, inclusive, é onde que ele prendeu ele? Prendeu em outro local, na que rua, a mulher não preparando para fugir, a mulher não estava em casa. Inclusive, hoje, ouvindo ela aqui, ela repete isso aqui que ele fala, ó, que me chamou, eu abri a porta, então fomos para casa, onde passamos os restantes da madrugada. Então, de manhã, ela me pediu para comprar um miojo. Ela também pediu uma garrafa de pinga e eu comprei. Infelizmente, isso é situação para quem gosta. Provado aqui. E aí também... Aí ele fala aqui, ó, que logo pela manhã foi surpreendido por uma guarnição policial que o prendeu e conduziu até a presença da autoridade policial. Então, mas avançando aqui, doutor, então, assim, primeiro a gente entende aqui que se estivermos falando aqui de um crime contra a vida, se os senhores estiverem entendendo aqui que se trata de um crime doloso contra a vida, a defesa diverge do Ministério Público, porque se é um crime contra a vida, esse crime ele não é torpe, ele não teve recurso de futura defesa da vítima. Se é um crime contra a vida, a defesa entende que se trata do crime previsto no artigo 121, parágrafo 1º, que é o homicídio privilegiado, mas eu não gosto dessa expressão, que parece que está parabenizando ou privilegiando alguém pela prática de um crime. Não é esse o espírito da lei. A lei tem um espírito que qualquer um de nós, o senhor Flávio, Lauriano, a Sandra, o Rubem, a Ivani, a Lisete, o Nivaldo, qualquer um de nós, a lei entende, o legislador sabe que todos nós temos um clique, temos um termômetro, um sensor, que dependendo da circunstância, dependendo do que acontece contigo, do seu momento de vida, do seu estado financeiro, do seu estado de humor, do seu relacionamento com a sua família, dependendo de como está a sua situação, você pode um dia perder a cabeça. E aí, você sair do lado de uma pessoa de bem, que é o Alexandre, que nunca, em que pese ter esse boletim de ocorrência, nunca teve registro nenhum de tráfico, de crimes de furto, de pessoas que vivem na clandestinidade, vivem uma escalada criminosa. Não existe registro nenhum dessa pessoa que é de bem passar para o lado de uma pessoa que é capaz de tentar tirar a vida de outra, justamente pelo fato de estar perder a cabeça, agir abalado emocionalmente. Doutor, só para esclarecer, um crime comum, qual a pena de um crime comum? Matar alguém. 6 a 20 anos. Se tiver uma dessas qualificadoras aqui, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa, passa para uma pena de 12 a 30 anos, além de ser também considerado um crime hediondo, uma reprovabilidade maior. E realmente, se ele realmente tivesse tentado isso, doutor, e fosse a intenção dele, 12 a 30 seria pouco.
Quando a gente fala torto... 12 a 30 seria pouco. Quando a gente fala torto, né, doutor? É aquilo asqueroso, é aquilo que não se admite dentro da sociedade. É o filho que mata o pai por causa de herança. É o traficante que mata o outro traficante para roubar o ponto de Então, da boca de fogo. É aquele que se contrapõe ostensivamente às mínimas regras éticas e morais da sociedade. Quem afronta os bons costumes, que imprime ao crime, além de aspecto reprovável normal, o caráter de baixeza e indignidade. Deu um exemplo bom aqui, o pai que mata o filho que mata o papai de herança, o traficante que agora, mata o outro para tomar a jurisprudência fala... É o que nós estamos acostumados a trabalhar aqui, né? Traficante, matando. Não é o caso, não é bandido. Inclusive a jurisprudência é claro, não pode ser considerado torto a vingança e o ciúme. É uma parte. Doutor, pode ficar à vontade. Tranquilo. Falando, né? Que um crime, homicídio qualificado de 12 a 30. Realmente é. No entanto, a gente está tratando de um crime de homicídio tentado. Então, por ser tentado, ele já tem a sua diminuição. Então, não é 12 a 30 nem longe disso. Como ele tem a diminuição, ele pode diminuir de 1/3 a 2/3. Se for, vamos por 12 anos, a tentativa vai depender do doutor Pedro, ela pode ficar 4. Então, não é esse negócio do 12 que tem a diminuição. Só isso. Eu agradeço. Tranquilo, só por gentileza, só por cima, e eu vou pegar o gancho do Ministério Público, porque eu também iria falar isso, mas ele já adiantou. O crime tentado, como que funciona a pena de um crime tentado? Quando alguém vira para você e fala assim, Flávio, né? Flávio, o cara foi condenado por uma tentativa de homicídio, uma tentativa de latrocínio, uma tentativa de estupro, uma tentativa de crime tentado. Como é que o juiz pega a pena? É a pena do crime. O crime não deixa de ser um crime só porque ele é tentado, é a pena do crime. Só que, porém, o juiz ele vai pegar essa pena e vai tirar um pouquinho dela, de 1/3 a 2/3. Aí o doutor muito bem pontuou. Vamos supor que a gente está falando 12 anos aqui. Aí o juiz vai tirar 1/3 a 2/3, porque o crime é tentado. Ou seja, se eu tirar 1/3 de 12, 1/3 é 8 anos. Vai cair. Se eu tiro 1/3, cai para 8. Se eu tiro a metade, cai para 6. Se eu tiro 2/3, cai para 4. E como que o juiz, como que a lei fala o juiz dosar isso aí? Eu só vou tirar 1/3, que é a redução mínima, se o crime chegar mais próximo de se consumar. Vamos supor que eu estou efetuando disparos de arma de fogo em direção à vítima. Descarrego o meu revólver. Eu tenho lá um revólver, tem 6 munições. Descarrego, só que eu sou ruim de mira. Errei tudo. Essa pessoa correu risco, porque a minha intenção era matar ela. Eu queria elemento volitivo, preencher aquilo, mas por circunstâncias alheias, qual seja, eu sou ruim de mira. Eu não consegui consumar o crime. E não acertei tiro nenhum. Ou então se acerta, né, doutor? E a pessoa... mas se não acerta o tiro nenhum, o juiz, a doutrina vira e fala o seguinte, ó, se você não acertou tiro nenhum, por mais que seja grave, o crime nem chegou próximo de se consumar. Né? Porque por mais que seja grave, o cara não sofreu tiro nenhum. Então, eu vou reduzir o máximo, 2/3, ok? Aí a pena vai para 4 anos. Agora, se eu vou lá dar tiro no camarada, mas pego na perna, ou pega num lugar que realmente estou, tipo, fazendo uma cirurgia para retirar, expelir o projétil, eu não morri porque o médico foi eficiente, porque se um negócio inflamasse lá, eu não recebesse o tratamento adequado, eu chegaria ao óbito, correto? Então o juiz vai reduzir o mínimo possível, porque eu cheguei próximo de consumar. Então é assim que funciona, ok? Mas vamos avançar aqui, doutor, que o Ministério está pedindo a condenação por 3 qualificadoras no homicídio tentado. E a defesa, como primeira tese que a gente apresenta para vocês, não é a principal, mas se vocês entenderem que foi uma tentativa, que ele quis fazer isso, ele só fez isso porque ele estava emocionalmente abalado. É uma situação complicada. E os homens aqui, eu acho que vão talvez compreender melhor a situação que ele vivia, né? Um cara meio derrubado, né? E a vítima aqui no caso, pelos próprios dizeres aqui da testemunha, parece que era uma pessoa
de difícil convivência, tinha os seus vícios, tinha as suas situações, e ele, coitado, ele sofreu com isso e perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Então, se vocês entenderem, a defesa roga que entendam que estarão fazendo justiça da mesma forma, ele não sairá impune daqui, e desde já adianta, a gente não está pedindo, né, doutor, absolvição, nem impunidade, mas que seja justo. Ele já está preso desde o dia 21 de setembro de 2021. Vai fazer 2 anos que ele está preso por causa desse ato. Então ele não está impune, em forma alguma, ele não está impune, mas entende que se entenderem por a tentativa de homicídio, que seja esta prevista no artigo 121. Seria o relevante pelo domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, que foi a hora que ele deu um tapa nele, ele perdeu a cabeça e deu uma facada nele. Inclusive, né, doutor, quando a gente fala de vítima, seria a tese de vitimologia, os nossos estudos são muito claros, que fala assim, ó, em linguagem simples, vítima é o sujeito passivo da ação delituosa. E vitimologia é a ciência que estuda o comportamento e a atuação da vítima no evento criminoso. É, por demais importantes, a análise do comportamento da vítima, que muitas vezes faz o criminoso. Com todo respeito às mulheres, hoje uma das testemunhas aqui, que foi o Saturnino, olha o que ele fala assim, eu achei interessante, ele falou, aquela mulher estressa qualquer homem. Então, ele falou uma série de coisas aqui da mulher, que não é nem importante, não tem o caso, mas infelizmente, isso aqui é palavra do réu, do acusado aqui presente, levou um tapa na cara e ele estava com a faca na mão na hora. Então ele acertou, inclusive ele fala que foi até acidental. Mas o que eu quero falar para o senhor é que se ele tivesse a intenção de matar com a faca de 30 centímetros na mão, ele teria matado a pessoa, porque a gente sabe, qualquer um de nós aqui, qualquer um presente, sabe quais são os órgãos vitais nossos. Eu vou acertar no peito, eu vou acertar no pescoço, eu posso dar um monte de facada se eu quiser. Eu já vi um caso que um homem deu 11 facadas na mulher. 11. Olha só. E a gente seguindo. Aí nós temos, né, doutor? Seguindo aqui, cogitação, preparação, execução. A gente não está falando de crime consumado, então a gente vai anular essa parte aqui. Na execução é onde tem a divergência entre a acusação e a defesa. O promotor está falando que é um crime tentado, que existe dolo, que a pessoa quis o resultado, eu tentei matar. E aí é estranho, como é que eu tento matar uma pessoa, mas vou lá, presto socorro, vou no hospital, vou no posto de saúde, levando ela, pelo que foi falado, levando ela assim, né? Sim, Um do lado, outro do outro, levando ela a pé, entendeu? Então, Só que isso é porque eu tô querendo matar ela, né? Doutor, e aqui está. E aqui, na execução, o promotor quer a tentativa. Mas a gente vira e fala que isso não é tentativa, é uma desistência voluntária. Por quê? Vamos lá na desistência voluntária. Isso aqui não é o Gessi, não é o Eliseu que está falando, não. Isso aqui está no nosso código, tá? Tudo que nós estamos falando aqui, estamos sustentando com base na lei. Está até aqui, já. Artigo 15. Vou colocar aqui, ó. Artigo 15, ó. Vamos lá, aqui, ó. O que vira e fala o artigo 15? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Inclusive aqui, né, doutor, nós temos o que? Voluntariamente. Artigo 15 do nosso Código Penal, aqui, ó. Decreto-Lei, Código Penal, artigo 15. Doutor, então nós temos aqui o que? Voluntariamente eu desisto. Ele estava com a faca na mão. Se ele tivesse com uma arma e a arma tivesse acabado a bala, não tivesse mais tiro, não era voluntário. Aí não era voluntário. Mas nós estamos com a faca na mão de 30 centímetros. Que ficou lá se eu quisesse, eu tinha matado ela. Agora, e depois o que acontece? Desiste de prosseguir na execução ou impede o resultado. Ele foi junto com ela para o hospital, dando socorro daquilo que ele fez. Então, quando a gente fala em desistência voluntária, se os senhores e senhoras entenderem disso hoje, os senhores que compõem o tribunal do júri,
Ele não vai ficar impune, não. Ele vai pagar por aquilo. Mas o que, se os senhores entenderem dessa desistência voluntária, quando chegar Na aquisitação que a gente vai explicar, nós vamos explicar, se os senhores entenderem da desistência voluntária, é o que eu falei no início. Os senhores não precisam fundamentar as decisões. Não precisam fundamentar as decisões. Então, o que acontece? Se os senhores entenderem disso, os senhores estarão transferindo a responsabilidade da condenação para o juiz togado. Então, isso é desistência voluntária. Eu não quis. Se os senhores entenderem isso quando nós vamos explicar na aquisitação, aí se a gente falar assim, ele desistiu, o que vai acontecer? Os senhores estarão transferindo a responsabilidade. Para vocês entenderem, esclarecerem para vocês aqui, para deixarem vocês até mais tranquilos de que a justiça será feita. Quando a gente fala assim, ó, se vocês acolherem essa tese de desistência voluntária, o que vai acontecer? Quem vai sentenciar e vai dar a caneta, né, a sentença lá e vai dosar a pena entre o máximo e o mínimo e a quantidade, o regime, tudo, vai ser o magistrado. E ele vai ter que fundamentar, olha, eu estou fazendo isso por causa que foi votado dessa forma, ele vai ter que fazer um entendimento e fundamentar. O artigo 15, desistência voluntária. E para vocês ficarem tranquilos, qual que é a principal diferença entre o que o promotor está falando, tentativa de homicídio, e o que a defesa está falando, desistência voluntária, está aqui. O nosso direito penal, o direito não é uma ciência exata, né? Vocês já perceberam que o direito é cheio de princípios. Para eu virar e falar que a pessoa cometeu um crime, o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Esse é o artigo 1º do nosso Código Penal. Coloquei aí o senhor tem. Eu quero só a foto. Essa aqui é a foto que está falando, não tem a foto. Ah, não tem a foto? Achei que tinha foto. De qual, doutor? A faca. Já que como a gente esqueceu de pedir ela em plenário, eu ia mostrar para vocês o tamanho da faca, o tamanho do estrago que essa faca podia causar se a pessoa quisesse realmente Doutor, eu tive a curiosidade de pegar, isso aqui é 30 centímetros. 30 Olha só. centímetros. Se eu quisesse, vamos supor que ela tenha aqui. Atravessa aqui, no olha, braço, atravessa aqui, atravessa. aqui, 30 centímetros. Ó, qual que é a principal diferença entre a tentativa, o crime tentado e a desistência voluntária? A tentativa é o seguinte, eu quero cometer o crime, eu quero produzir a consumação, eu quero produzir o resultado, mas eu não posso, por circunstâncias alheias à minha vontade. Eu não posso porque as munições do meu revólver estragou, eu não posso porque a vítima foi socorrida. A vítima correu, se escondeu, a vítima... Alguém me segurou, que não aconteceu E isso. não foi o caso aqui. Não foi o caso. Tanto é que até o depoimento também da própria Marcelene com o do Saturnino se confronta. E aí a gente... doutor, o Saturnino hoje falou um negócio aqui que eu fiquei na minha, que não é a realidade. Ele fala que ele estava com a faca assim, aí ele conversou com ele parou e tal. Inclusive esse Saturnino era cidadão que tem um filho com essa mulher. E, inclusive, ele no dia permitiu que a mulher, que esse cara ficasse... Ele mesmo virou e falou assim, ó, não, você sabe ela quando ela bebe, como é que ela fica e tal. Mas qual que é a principal diferença? Que na tentativa, a pessoa quer. Na tentativa, Sandra, você quer o resultado, Elisete, você quer o resultado. Eu quero que isso aconteça, mas infelizmente eu não consegui. Entendeu? A minha munição acabou, o cabo da faca quebrou, a vítima... perdeu sangue, mas chegou lá rapidinho no hospital, foi feita uma cirurgia, uma intervenção médica e a vítima sobreviveu. Né? Então, a tentativa é, eu quero, mas eu não posso, enquanto a desistência voluntária é aquela. Eu posso. O que me impede? O que impedia ele, Flávio, de dar várias facadas nela? O outro cara estava no quarto, ela correu para onde, senhor? Saiu a distância daqui até ali na parede, correu para onde? O que impedia ele de esquartejá-la toda? Se ele fosse um assassino, se ele fosse um sicário? Então a principal diferença é essa, doutor. Inclusive, isso é interessante nós comentarmos. Normalmente, sentam no banco de réus pessoas que têm um histórico de crime anterior
que leva muitas 6 anos que o policial trabalha aqui, nunca abordou o cara, nunca fez nada. Hoje nós temos um cidadão que está sentado aqui, que cometeu um erro, e ele está pagando por isso, já tem quase 2 anos preso, no meio de E bandidos. nós só aceitamos a fazer a defesa se ele confessasse. E qual que O é que o ele queria? objetivo da pena? É ressocializar o cidadão. Ele já pagou por isso. É por isso que nós estamos pedindo aqui a desistência voluntária, que ele não quis fazer esse crime e ele paga por aquilo que ele fez. Os senhores estão lavando as mãos e passando para o juiz togado essa responsabilidade. Na tentativa ele quer, mas ele não pode. Ele tem o dolo de matar. Existe o dolo de matar. Eu quero matar, eu quero fazer uma maldade com essa pessoa, mas eu não consegui. Agora, na desistência voluntária, ele até inicia. Eu vou pegar esse velho aqui, vou matar ele, mas aí depois, pô, o cara me deu emprego, 12 anos, gosto tanto dele. Eu tenho hoje uma filha, trabalho no escritório dele, tudo, cuido da minha família, consigo fazer meus intentos, tudo por causa de gratidão que eu tenho com esse homem. Doutor, não vou fazer isso com você não, viu? Aí eu desisto. Eu não tenho dolo de fazer algo público com isso. Eu posso até ter iniciado num momento de raiva, querer fazer algo, mas eu desisti voluntariamente, porque eu não sou assassino, cara. É isso que a gente está falando. O que a defesa pede, que parece que os advogados querem passar a mão na cabeça, a gente não está passando, ele vai sair condenado, ele vai perder o réu primário dele, ele já está preso há um tempo, mas essa pecha de homicida, de assassino, isso é muito grave. Porque, ele vai sair da cadeia, qualquer pessoa que cometa qualquer crime grave vai sair. Mas dependendo do resultado que sai daqui hoje, se amanhã ele passa numa esquina ali, o próprio polícia aborda ele, que é para você assassino, mão na cabeça, vagabundo. Inclusive, doutor, a gente fala em vitimologia, hoje eu vi um monte de coisa aqui que não bate naquilo que é a realidade. A mulher, por exemplo, falar que ela perdeu a guarda dos filhos por causa dele. Do cara. Peraí, aonde que o conselho tutelar vai fazer? Aonde que o conselho tutelar vai fazer isso, Donizete? Aonde que vai fazer? Perdeu aonde? Por causa das bebidas que ela consumia, da questão alcoólica. Eu não sei. Perdeu também pela questão da convivência, porque parece, pelo que tem no processo aí, e foi informado até pelo Ministério Público, ela já teve um problema com o seu primeiro relacionamento, que o cara é acusado de ter estuprado a filha, enfim. Inclusive, possivelmente, a criança estava Ela lá precisa no de ajuda, aniversário por causa do pai que foi lá no dia para buscar a criança, deve ser. Você não viu, não, doutor? O pai não foi no aniversário, o pai foi no conselho tutelar, visitar o filho no conselho tutelar, porque a mãe não tinha guarda, não tinha condições de cuidar da criança. Ela precisa de ajuda, cara. Ela precisa de ajuda. Entendeu? Inclusive, não estamos aqui para ficar e falar mal, meter o ferro nela, que ela não sei o que, eu nem conheço a Marcelina, nunca vi ela na vida. Por ouvir falar, né, doutor, inclusive os familiares, ela não teve presente hoje aqui, não veio, porque ela não quis, porque ela sabia. Sabia. Porque o próprio ex-marido dela... A minha irmã já falou aqui, sabe, ele tem contato, entendeu? O que a gente está querendo aqui é o seguinte, é muito grave o que nós estamos fazendo, que se reconhecer esse cidadão que ele tentou matar, que ele estava com dolo de matar, que ele queria produzir o resultado do morte, que ele não produziu por o cara vai vontade ficar alheia, com uma pecha de vontade assassino pro resto da vida, cara. O cara não era, ele não tentou fazer isso. Não estou aqui para passar na cabeça dele. Certamente o magistrado, ao dosar a pena que for, a pena que for da vontade, primeiro de Deus e depois dos senhores representantes do Conselho de Sentença, ele vai respeitar, com certeza. Eu tenho certeza, eu já ouvi falar do rigor das sentenças do magistrado, mas ele não vai sair daqui único. A gente não está pedindo a absolvição dele nem nada. Então o que a gente quer é o seguinte: que ele pague pelo que ele fez, mas na medida que ele fez. É por isso que nós estamos pedindo aos senhores para lavarem as mãos e transferirem a responsabilidade de julgar para o juiz togado. Os senhores falam assim, ele desistiu voluntariamente de cometer um crime, de cometer um assassinato, e realmente essa é a verdade, porque ele tinha uma arma na mão que tinha condição de tirar a vida da pessoa, podia cortar o pescoço, fazer o que ele quisesse, ele não fez, porque ele desistiu, que seria a tese de desistência voluntária. Se os senhores entenderem isso, estarão transferindo a responsabilidade do juiz julgar no artigo 129, que é a lesão corporal. Ele tem que pagar pela lesão corporal. Vocês já são experientes, né?
Nós temos aqui quase meia hora para vir falar, doutor, mas eu acho que a gente não precisa se alongar mais. Né? Eu vou aqui encerrar da seguinte forma. Eu não sei se o Ministério Público vai à réplica, eu acredito que não, até porque não tem necessidade. E a né? questão da réplica, eu não sei se é bom a gente retornar e falar sobre isso. O que é a réplica? É um direito do promotor fazer a réplica. Se ele fizer a réplica, é o direito dele. Se ele virar a réplica, Se ele fizer a réplica, nós nós somos obrigados, tecnicamente, a ir à tréplica. a tréplica. Agora, se ele falar assim, não, o que eu falei é aquilo e eu não quero falar mais nada, nós vamos para o Mas o que vai acontecer? O juiz, né, doutor, ele vai fazer algumas perguntas para vocês. Se a sua experiência, eu sei que vocês já devem ter ouvido isso, até o próprio promotor contou isso muito bem, mas aos olhos da defesa. Primeira pergunta é a materialidade. A materialidade é o resultado naturalístico do crime. Nós estamos falando de um crime de homicídio consumado. O que seria a materialidade? O corpo da pessoa, o cadáver, a pessoa morta caída ao solo. Aquilo é a materialidade de um crime de homicídio. Agora, aqui no caso, a tentativa, a materialidade é as lesões que foram causadas. A materialidade, ela está presente no dia 28 de setembro, que é o dia que ele está preso, né? Marcelena, ela foi alvo de golpe de faca? Foi. O promotor está pedindo para vocês colocarem sim, e a defesa também. A gente não está discutindo isso. Foi. Houve materialidade. Então depositem a cédula sim. Depois da materialidade, a gente vai falar sobre autoria. Aí na autoria, vai se perguntar o seguinte: foi um acusado aqui, Alexandre, que deu golpe de faca contra a vítima? O Alexandre não confessa. Ele efetuou um golpe de faca. Em momento algum ele tentou esconder isso, virar e falar que foi sem querer, que não sei o quê. Em momento algum houve esse golpe de faca. Então, a primeira e a segunda pergunta, sim, tanto o promotor quer sim, quanto a defesa quer sim. Porém, a terceira pergunta, ela é muito importante para o desfecho do julgamento. Dependendo de como vocês responderem aqui, o julgamento acaba aqui. Assim agindo, o acusado Alexandre da Silva deu início à execução de um crime de homicídio? Bem, a defesa entende que não, ele não queria matar. Se vocês falaram que ele deu início a um crime de homicídio, vocês estão falando que ele estava com dolo de matar. Que ele queria ceifar a vida, queria acabar com a vida da sua companheira. E ele podia ter feito isso se ele quisesse. O que impedia ele? O Saturnino, o cara estava dormindo. Impedia ele como? O cara estava dormindo, estava lá no quarto dormindo. Então, eu quero só que o senhor faça a nova pergunta. Essa pergunta. assim agindo o acusado Alexandre da Silva Ramos, deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, É aí que por ter sido socorrida por terceiros e resistido aos ferimentos. Ela não foi socorrida por terceiros, ela foi socorrida pelo próprio Alexandre. E outra coisa. E o Saturnino estava lá também, mas isso não é a defesa está falando, não. O próprio Saturnino está falando e a própria vítima também falou. Então, não há que se falar início de crime de tentativa de homicídio. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade. O crime não se consumou porque ele não quis. Pela desistência dele. Pela né? desistência Inclusive, voluntária. quando a gente fala sobre desistência voluntária, verifica-se quando a gente interrompe o processo de execução que iniciaram. Ele cessa a execução por deliberação própria. Inclusive, o grande jurista aí, Nelson Bria, fala desistência voluntária, verifica-se quando a gente pode dizer, o doutor falou isso, não quero prosseguir, embora pudesse fazer. Então, se ele quisesse, teria ceifado a vida. É aqui que eu acho que os senhores jurados e as senhoras juradas estarão fazendo justiça quando responder. O promotor quer que vocês respondam sim, mas o mais correto é a justiça será feita. E os senhores, eu tenho certeza que quando saírem por essa porta e toparem com a consciência de vocês passando do outro lado da rua, não vai precisar baixar a cabeça, seu Flávio. O senhor vai saber, eu fiz justiça. Esse cidadão que já está preso, já tem quase 2 anos. Ele não foi aquela situação que o cara comete um crime, vai sair do público, fugiu de flagrante, essas coisas.
Ele já está preso há quase 2 anos. A vida desse cidadão parou, a vida dessa família ali parou, já tem quase 2 anos. Entendeu? Então, nessa pergunta, se os senhores responderem com a defesa não, acabou a votação. O processo vai passar para o doutor e aí a incomunicabilidade será quebrada e com o tempo o doutor vai dar a sentença e todos nós iremos embora para casa. Agora, se os senhores entenderem que sim, vocês estarão reconhecendo que ele tentou matar, que ele queria ceifar, que ele queria tirar a vida, que ela não morreu, que ela não morreu por circunstância alheia à vontade. Não é isso? É, socorrida por terceiros. Pô, o terceiro que foi socorreu é ele mesmo. É ele mesmo. E aí, eu acredito que nós passaremos. Não passaremos dessa situação. Seria o mais correto. Agora, se diante das circunstâncias que foram apresentadas para os senhores, será perguntado ainda, o jurado lhes absolve o réu? Se o senhor entender que, pô, pelo que eu estou vendo aqui, o histórico da vítima, pelo que a testemunha de hoje falou, essa mentirada que o policial me contou, a versão trazida pelo réu aqui, 1 ano, quase 2 anos preso, a vítima sabia dessa e não veio porque não quis. Não veio porque não quis, porque ela sabe disso. Podia estar aqui virando e falando, talvez a favor dele, ou até confirmando tudo que ela virou e falou antes, mas ela não veio porque não quis, porque ela não teve interesse. Ela não teve isso, a verdade foi essa, ela não teve interesse. Depositou para vocês, mas ela mesma não demonstrou interesse. Se os senhores entenderem, se o senhor Flávio entender que a absolvição, porque eu estou perdoando esse cidadão, vocês podem, porque vocês são soberanos. A beleza do tribunal do júri, e aí, excelência, a defesa lança aqui também a tese de clemência. Porque se caso os jurados entenderem, o cara já está preso, já está quase 2 anos, a vítima sequer correu risco de vida, o próprio laudo aqui vira e fala, a vítima, infelizmente, ela não demonstrou interesse, nem sequer de participar de videoconferência. Saturnino participou de videoconferência, ela podia participar de vídeo. Ela já, inclusive, participou de videoconferência da primeira audiência. Acho que foi videoconferência também. Ela ter gravado depoimento aí. Ela poderia ter participado disso, mas ela não quis, não foi interesse. E se ela mesma não tem interesse, vai depositar isso no ombro de Vossa Excelência? Então, se o senhor entender pela absolvição, pode ficar tranquilo. Os senhores estarão fazendo justiça. Esse cidadão não será impune, já tem quase 2 anos que ele está preso por causa disso. Os senhores podem voltar sim, que a justiça será feita. E outras quesitações que nós temos adiante aqui, seria da qualificadora. Cometeu esse crime mediante o motivo foi torpe? Não tem torpeza nisso. O cara aceita a cuidar dos filhos de uma companheira que não é dele, que visivelmente passa problemas, aceita a pessoa dentro da sua casa, e aí acontece essa situação de dar um ciúme, bobo, idiota, foi bobo. A sua família mesmo já virou e falou, cansou de falar com você. Mas coração, meu irmão, coração é complicado. Se vocês não entenderem que isso não há torpeza nisso, que votem pela decote da qualificadora. A qualificadora o acusado Alexandre ajuda o motivo torpe, isso não é torpeza não, cara. No coração a gente não briga não, Eu não sei se, assim, as paixões que cada um talvez já tenham vivido aqui, mas visivelmente esse cidadão também precisa de uma ajuda, cara. E visivelmente, a vítima precisa de um tratamento, porque isso é visível o tratamento, e esse cidadão também precisa de uma ajuda. Não é torpe isso aqui. Não há torpeza nisso. Você aceitar uma pessoa. Imagina as mulheres aqui, a situação, que isso acontece muito também, vai se relacionar com uma pessoa que já tem um filho, aí você tem que aceitar de coração, abrir de coração a convivência com essa outra criança, aceitar os defeitos, as coisas que talvez advêm da outra família, e você doar com todo amor, para você ter essa pessoa contigo.
Então a gente pede que, se for o caso da qualificadora do motivo torpe, que reconheçam que não. Da mesma forma, recurso que dificultou a defesa da vítima é uma qualificadora que o Ministério Público, e aí eu não concordo com o promotor de justiça, porque o próprio promotor virou e falou o seguinte, sustentou que para você é o seguinte, que ela só não morreu porque ela conseguiu fugir. Não foi? Ele não falou isso? Então, se isso é verdade, essa qualificadora que não existe, não. Recurso que dificultou a defesa da vítima. A vítima não fugiu? Então não bate, né, doutor? Por questão lógica. Se eu sustento aqui que a pessoa, na verdade isso não aconteceu porque ela conseguiu fugir, então essa qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ela caiu. Porque ela só é presente quando a pessoa não consegue. Entendeu? E aí, doutor, a próxima qualificadora eu não vou nem questioná-la, que seria a qualificadora do feminicídio. Né? Sendo correta aqui, é uma qualificadora objetiva. Então, assim eu me despeço. Assim eu me despeço. Nós temos alguns minutos aqui ainda, mas o doutor Eliseu vai tecer algumas palavras para vocês. É complicado para a gente, principalmente nós homens, tratar do crime de feminicídio. As mulheres aqui ficam até com receio de ser mal interpretado. Então, nós tentamos aqui trabalhar com o que a lei fala. Isso aqui não é o meu pensamento, o meu modo de vista, o meu modo de pensar. A gente tentou trabalhar com o que a lei, com o Ministério Público, com o magistrado, com os delegados de polícia, qualquer pessoa que envolva no direito penal, envolva no mundo jurídico, trabalha. Eu peço credibilidade para a defesa, porque fazer o que fazemos aqui não é fácil. Doutor. Eu só gostaria de reforçar para os senhores, para as senhoras, né, doutor? Qual o quesito mais importante desse processo? É a desistência voluntária. É o quesito 3. Assim agindo, o acusado Alexandre deu início à execução de um crime de homicídio? Não. Nós pedimos que não. Por que nós pedimos que não? Não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da gente? Não se consumou porque ele não quis. A própria denúncia, olha o que ela fala. Consta dos autos que o evento de morte não ocorreu tão somente por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, quais seja, em virtude de a vítima ter sido socorrido por terceiros rapidamente e ter resistido aos ferimentos. Mas não teve nenhuma intervenção médica. Hoje nós vimos aqui a testemunha, que é o ex da própria mulher, que é o Saturnino, ele fala que os dois caminharam para o levando sim, em torno de 40 minutos. Você imagina, 40 minutos, carregando ela para ir para o pronto-socorro. Então, nós forçamos e pedimos aos senhores que entendam essa colocação como não. Né? E cabe até uma outra aqui, que seria até a questão do arrependimento eficaz aqui. Porque ele, se for nesse caso do arrependimento, ele ajudou a levar para o hospital, cara. Eu não vou sustentar isso aqui por questões técnicas. O que a gente tem que entender é que realmente houve a desistência voluntária dele. E aí, uma outra coisa que eu gostaria de falar para os senhores é aquilo que eu já até comentei. Hoje nós estamos sentados aqui no banco dos réus, passando por esse constrangimento, por um ato que ele fez, pelo ato que ele cumpriu. É por isso que quando eu comecei a falar com ele, o que eu falei? Tem que pagar por aquilo que fez na medida do que fez. Então, os senhores entendendo dessa desclassificação, os senhores estão fazendo o quê? Estão transportando a responsabilidade para o juiz togado. Hoje nós temos aqui sentado, não é um bandido, isso eu posso afirmar. E eu vim hoje aqui muito tranquilo fazer a defesa dele, principalmente pelo pedido da família. Então, veja os senhores, nós estamos hoje num sistema prisional falido. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Nós temos um sistema prisional que não recupera ninguém. Os grandes bandidos lá do PCC, do sei mais o quê, ficam dentro da cadeia comandando o crime cá fora. Esses são bandidos que deveriam estar presos, inclusive incomunicáveis. Então nós temos aqui, para os senhores terem uma ideia, só para os senhores terem uma ideia, o sistema prisional, eu falo que é um sistema prisional
falido, doutor. Isso a gente pode falar sem medo. Por exemplo, a PDMC de Patinga. A PDMC de Patinga era um exemplo de prisão. Era um exemplo. Inclusive eu me lembro do diretor lá, ele botou fábrica lá de uma série de coisas, botou marcenaria, uma série de coisas lá, inclusive fazia trabalho mecânico, de pintura. E quanto que era quanto que era, o senhor lembra, doutor, quanto que era a locação lá, quantas pessoas? Ah, era 1 por cela na época, agora... Já chegou a 1.500. Parece que foi feito para 200 e poucas pessoas, hoje está com 1.500. O Seresp de Patinga tinha 120, hoje tem mais de 500. O Seresp de Fabriciano foi feito para 160, hoje nós temos 270 ou mais. E a Sucena, parece que informação que eu tive, que era 70 presos, hoje está com mais de 130. Então, senhores jurados, qual o objetivo da pena? É ressocializar. Nós estamos falando não de um cidadão bandido, nós estamos falando de um cidadão que cometeu um crime e ele tem que pagar por aquilo que ele cometeu. Se ele quisesse ceifar a vida da Marcilene, ele teria ceifado. Ele estava com a faca na mão e ninguém podia impedir ele, não, porque ele estava sozinho. Desistiu e arrependeu, né? Ele, além de não querer prosseguir no seu intento, ele levando ela no hospital, no pronto-socorro, junto com o Saturnino, ele tentou impedir que aquele resultado se produzisse. E interessante, no outro dia, acordam de manhã os dois juntos. Acordam de manhã os dois juntos, estão do lado a lado, inclusive ele sai lá, ela falou aqui e corrobora com as palavras dele, que ele foi lá comprar um miojo para ela, possivelmente, que é uma comida fácil de fazer. Então, senhoras, nós pedimos que seja feita justiça nessa tarde, que os senhores dê ao Alexandre uma oportunidade de retornar à sociedade, de trabalhar, de ficar perto da família dele, como talvez a Marcilene está fazendo hoje lá, perto da família, apesar de talvez os filhos terem em outra situação, mas hoje nós temos um cidadão que está aqui, preso, no meio de um monte de bandido, e ele tem a oportunidade de voltar e retornar ao seu setor labor, trabalhava na roça, eu tinha uma moto, eu trabalhava. Então, há um juízo, né, doutor, que ninguém vai escapar, que é o juízo de Deus, mas hoje nós estamos no julgamento dos homens e das mulheres, né? Não me julgues, pois serão julgados, na exata medida que me medizes, terão que medir a vós mesmos. Julgue como se fosse vocês que estivessem sendo julgados aqui. Como que gostariam de ser julgados? Infelizmente, o fato com o Alexandre é um fato isolado. Infelizmente, principalmente pela bebida. Infelizmente, isso é uma realidade. Muitas vezes, uma pessoa correta, justa, ela se embriaga e faz aquilo que não deveria fazer. Ele sabe disso, nós já conversamos sobre isso. Inclusive, me prometeu que saindo da cadeia vai mudar a vida, vai ter outro rumo de vida, vai tomar outras diretrizes para evitar aquilo que aconteceu na vida dele. Então, eu peço aos senhores que dê a ele uma oportunidade, acolham a tese de desistência voluntária e dê ao Alexandre um direito, dê a ele uma oportunidade de retornar para a sociedade e viver aquilo que ele não está vivendo nesse isso momento. aqui está estampado. Ele não quis chegar no resultado de morte, não passou nenhum momento pela cabeça dele, ele não agiu com dolo, com intenção, com vontade, livre, consciente de produzir um resultado. Ele deu a facada, ele sabe que ele está errado, ele se arrependeu, tentando impedir que o resultado se produzisse, tanto é que ele sim levou, juntamente com o ex da senhora Marcilene, levaram a ela ao pronto-socorro, impedindo que o resultado pior acontecesse. Então, doutor, eu estou satisfeito, se o senhor quiser. Só dizer para os senhores, né, que a única coisa que cobra dos senhores é a consciência. Eu, apesar da minha incapacidade, eu tentei fazer o melhor, o doutor também
E eu acho que eu chego em casa com a consciência tranquila. Eu espero os senhores também, as senhoras, que seja feita justiça nessa E ao sair tarde. por essa porta, topar com a consciência de vocês, não precisarem abaixar a cabeça. E dê ao nosso amigo aqui uma capacidade de retornar junto com a sua família para o seio da sua família. Muito obrigado, senhor. Excelência, muito obrigado. Eu acredito, né, que daqui a pouco nós estaremos fazendo as nossas votações. Muito obrigado, senhores. Desculpa a gente falar demais. Dou silêncio. Os senhores jurados estão votados para ajudar com o esclarecimento, votados?